Bom dia, graça e paz. Aqui estamos para dar sequência ao estudo da lição de quarta-feira, que se encontra na página 28. O título do quarto tópico: uma curva de aprendizado. Pergunta A: quando Pedro chegou de Jerusalém, onde lidava com os judeus e seus preconceitos, o que aconteceu enquanto visitava Antioquia? Aqui no último parágrafo da nota, conta esse episódio. Quando Pedro mais tarde visitou Antioquia, ganhou a confiança de muitos por sua conduta prudente para com os convertidos gentios. Por um tempo agiu de acordo com a luz dada pelo céu. Superou o preconceito natural a ponto de se sentar à mesa com os conversos gentios. Mas quando certos judeus zelosos da lei cerimonial chegaram de Jerusalém, Pedro inadvertidamente mudou o comportamento para com os conversos do paganismo. Vários judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Essa demonstração de fraqueza por parte dos que eram respeitados e amados como líderes deixou uma impressão dolorosa na mente dos crentes gentios. A igreja foi ameaçada de divisão, porque aqui estava havendo o quê? 2 pesos e 2 medidas, né? E essa dissimulação, dissimular significa ocultar determinados sentimentos. Então ele chegando lá, ele adotou aquela postura de se sentar-se à mesa para comer junto com os gentios, mas quando vieram aqueles de Jerusalém, judeus, então ele mudou a postura dele. Então isso veio trazer o quê? Tristeza, né, ao coração dos crentes ali de Antioquia, e a igreja foi ameaçada de divisão. Olha que perigo, né? Vamos seguir aqui. A pergunta B: como Paulo corrigiu o problema? Gálatas 2,14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo foi obrigado a fazer aquela repreensão, porque ele estava vendo o perigo que a igreja estava correndo, né, de ser dividida. E nós devemos aprender com isso que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Em outra lição eu até havia falado a respeito disso, né? Coincidiu. Porque a gente não pode adotar uma postura para agradar A a B. A gente tem que ser íntegro na nossa postura para que, como cristão, a gente exale o bom perfume de Cristo. Porque isso pode resultar em morte espiritual, em divisão, e não é essa a vontade de Deus. Então Paulo teve que repreender ao apóstolo Pedro, porque ele estava dissimulando, ele estava se deixando levar por sentimentos que ele tinha dentro dele, mas que estavam ocultos, né? E com essa atitude ele não foi íntegro. Então nós devemos aprender dessas experiências que a igreja viveu no passado, para que não venhamos cair nesse erro, né? Da duplicidade, né? Termos uma postura equilibrada, né, dentro dos ditames da palavra do Senhor, e não sejamos assim falsos, né? Sejamos verdadeiros. Que Deus nos conceda a sua graça para isso, e amanhã estudaremos o último tópico dessa importante lição. Fiquem com Deus. Amém.